Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos trazer aqui mais algumas informações sobre a possível venda do futebol do Vasco para a 777 Partners, grupo norte-americano que já é proprietário do Genoa, tem participação ali também no Sevilha da Espanha e que já assinou ali um pré-acordo, né, para adquirir a SAF do Vasco, caso isso passe no conselho e depois na votação dos sócios. Inclusive, já tem um aporte aí de 70 milhões que deve na próxima semana já chegar nos cofres do Vasco para pagamento de algumas dívidas mais emergenciais e também para começar a investir no futebol, para montar um time competitivo e voltar para a primeira divisão. Então vamos aqui trazer esses detalhes, né, falar sobre esse assunto e já peço para você deixar o like, que é muito importante, e também se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto, deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, começando mais um vídeo. E olha só, aqui no canal, em parceria com a 1xBet, a gente está fazendo um sorteio de um Pix de R$500. É isso aí, meu amigo, tamo tipo Raniel aqui, né? R$500. E você tem que dar aquela assistência, né, para poder ganhar esse quinhentão. Então, para concorrer é muito fácil. Você vai no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xBet. Você clica nesse link e lá no site da 1xBet você faz um pequeno depósito de qualquer valor, valor mínimo, pode ser 10 ou 15 reais lá. Tira um print do seu comprovante de depósito e manda para o e-mail que está no comentário fixado. Fazendo isso, você ganha um cupom. O seu comprovante de depósito vira um cupom para você participar do nosso sorteio no final desse mês, valendo aí um Pix de R$500. Então é muito fácil de participar. O dinheiro que você colocar no site da 1xBet fica para você. Você pode fazer as suas apostas esportivas. Você ajuda aqui o canal Machão da Gama, é uma forma de você ajudar o canal, né, se cadastrando no site da 1xBet através do link que está no comentário fixado. E além de tudo, você concorre aí a esse Pix de quinhentão, hein? Quinhentão na conta para começar o mês de março daquele jeito. Beleza? Estou aguardando o seu comprovante no e-mail que está lá no comentário fixado. Bom, e vamos aqui trazer mais detalhes, né, sobre o assunto do momento, o acordo fechado entre o Vasco da Gama e a empresa norte-americana 777 Partners para adquirir a SAF do Vasco, né? A SAF que ainda não foi aprovada, né? Ainda vai ter uma votação no Conselho do Vasco e aí, se o Conselho aprovar, vai para uma votação dos sócios, né? Os sócios que têm direito a voto votam também a favor ou contra a SAF. E aí, votando a favor, aprovando essa venda, aí sim a 777 Partners adquire o direito de comandar o futebol do Vasco. Esse valor aí que prevê uma injeção de 700 milhões de reais em 3 anos no futebol do Vasco. E já tem um aporte aí de 70 milhões que deve sair na próxima semana. O Vasco já está encaminhando isso aí para o Conselho Fiscal. Esses primeiros 70 milhões seriam para pagar algumas dívidas mais emergenciais, colocar todos os salários em dia e também começar a investir no time de futebol para montar uma equipe competitiva para conseguir voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então vamos dar uma olhada aqui na matéria do Globoesporte.com, que traz mais informações sobre esse assunto, né? A matéria diz ali que o clube trabalha, né, para aprovar ainda nessa semana no Conselho Deliberativo esse empréstimo de 70 milhões que serão usados para quitar salários atrasados e também investir no elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro. A matéria ainda diz que, além desses 70 milhões, o contrato entre o Vasco e a 777 Partners prevê ali um aporte muito maior, né? Um aporte que chega a 700 milhões de reais nos próximos 3 anos. Muito se falou por aí que é 700 milhões em tantos anos. Segundo a matéria do Globoesporte.com, é investir 700 milhões em 3 anos, sendo 190 milhões já nesse ano de 2022 para o Vasco voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É o que diz a matéria aqui, ó. Além dos 70 milhões iniciais, a 777 Partners tem o compromisso de injetar 120 milhões de reais logo após a aprovação dos sócios em Assembleia Geral, que ainda não tem data para acontecer. Com isso,
Em 2022, o total previsto para o futebol do Vasco é de 190 milhões de reais. Então, para ficar aqui um pouquinho mais claro, né? A 777 Partners já chega agora com 70 milhões de reais para o Vasco colocar as primeiras contas em dias, colocar ali os salários em dia. E aí tem 3 meses para acontecer as votações. A votação do Conselho Deliberativo, né, para dar prosseguimento à SAF, e depois vai para a votação do quadro social, os sócios do Vasco. Isso sendo aprovado, imediatamente a empresa tem um compromisso de botar mais 120 milhões no futebol do Vasco para montar ali um time competitivo, né, para voltar para a primeira divisão. Sobre os primeiros 70 milhões, a expectativa da diretoria é que esse valor caia na conta do Vasco já na próxima semana. A diretoria do Vasco já encaminhou um ofício para o Conselho Fiscal que vai enviar o parecer para o Conselho Deliberativo. Em seguida, o presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, vai convocar uma reunião para a votação desse empréstimo inicial aí de 70 milhões. O Vasco trabalha para que isso ocorra ainda nessa semana, para que no máximo semana que vem esse dinheiro já esteja na conta. Sendo aprovado lá no Conselho Deliberativo esses primeiros 70 milhões, o acordo prevê que a 777 Partners tenha uma semana para colocar esses 70 milhões de reais na conta do Vasco. Porém, informalmente, segundo o Globoesporte.com, as partes já combinaram que, aprovando esses 70 milhões, no dia seguinte, a 777 Partners já vai colocar ali esses 70 milhões na conta do Vasco. E aí, caso a SAF não seja aprovada, né, não passou pelo Conselho, ou então os sócios votaram contra, né, não quiseram a SAF no Vasco, esses 70 milhões vira um empréstimo normal, né, um empréstimo com juros, que o Vasco vai ter que devolver depois para esses investidores. Então esses 70 milhões iniciais vão chegar, né? Na próxima semana o Vasco já terá o primeiro aporte financeiro aí da 777 Partners de 70 milhões de reais para começar ali a pavimentar o caminho, né? Começar a botar as coisas em ordem, colocar o salário em dia e também fazer algumas contratações, né? Na matéria do Globoesporte.com já diz que com esse dinheiro o Vasco vai buscar reforços mais qualificados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, né? Recapitulando aqui tudo que a gente falou para tentar dar uma resumida para todo mundo entender. Bom, o Vasco assinou ontem, né, esse pré-acordo. O Vasco assinou ali esse pré-acordo com a 777 Partners, que prevê esse investimento de 700 milhões em 3 anos no futebol do Vasco, prevê ainda 190 milhões de reais no futebol do Vasco nessa temporada de 2022, sendo que 70 milhões serão investidos imediatamente, já na próxima semana. Para a SAF realmente acontecer, isso tem que ser aprovado no Conselho. Primeiro vai na votação dos conselheiros do Vasco, né, lá na sede da Lagoa, e aí os conselheiros dando ok, aprovando a SAF, eles jogam a responsabilidade para os sócios. Aí os sócios que têm direito a voto, é convocada ali uma AGE, né, uma Assembleia Geral, e os sócios votam ali a favor ou contra. Os sócios votando a favor, a SAF passou, a venda está concluída e o grupo 777 Partners passa a administrar o futebol do Vasco. Os sócios votando não, votando contrário à SAF, aí o Vasco vai receber apenas aqueles 70 milhões iniciais em forma de empréstimo e vai ter que devolver esse dinheiro aí para os investidores. Então é isso, né? É basicamente isso que está tudo acordado, né, até esse momento, e o Vasco pode ter esse investimento ainda para a Série B de 2022 de 190 milhões de reais. Um investimento imediato aí, 70 milhões agora, 120 milhões depois que for aprovado, né, no Conselho também, na Assembleia Geral dos Sócios, e com certeza é uma grana que, caso seja aprovado, vai mudar aí, né, a história do Vasco nessa temporada. O Vasco que nesse momento tem um time que é muito fraco, até para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Não dá para cravar que o Vasco vai subir, mas com um investimento aí de quase 200 milhões de reais para jogar uma segunda divisão, aí vira obrigação subir, né? Vira obrigação conseguir montar um time para voltar para a primeira divisão. Eu vou ficando por aqui. Durante o dia a gente vai falar mais sobre SAF, a gente vai trazer aqui mais algumas informações. Com toda certeza vai surgir novas informações, né, sobre esse assunto. Vai ser mais um dia muito movimentado e estaremos aqui para trazer mais informações para vocês. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!